Beleza, pessoal, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, grande prazer ter a sua audiência por aqui, né? Muito bom ter você comigo nessa terça-feira, dia 6 de maio. Vamos aqui para mais uma edição. Vamos falar sobre os jogos de ontem, né? Tivemos duas séries tendo o seu início nessa segunda-feira. E foi uma rodada, cara, onde os visitantes brilharam, né? Ontem os dois mandantes, os dois favoritos, né? Perderam. E perderam com muitos erros, né? Muitos erros de si, né? Ontem rolou uma autossabotagem foda por parte dos mandantes, né? Tanto o Celtics como o Oklahoma se auto-sabotaram, erraram de uma forma, né, que chamou a atenção. Então, vou falar sobre os dois jogos de ontem, vou comentar também um pouco sobre os dois jogos de hoje, né? Teremos Cavs e Pacers disputando a segunda partida da série e teremos o início da série entre Warriors e Wolves. Então vou trocar uma ideinha rápida sobre esses dois jogos também. E é isso, né? Tem a questão do Coach of the Year, né? Que foi eleito ontem. O Kenny Atkinson foi eleito o melhor técnico da temporada. Eu não sei por que eu tava na cabeça que o prêmio já tinha sido dado pro Kenny Atkinson. Não sei por que, eu tava com a sensação de que já tinha sido anunciado o Coach of the Year. Tanto que quando eu vi ontem eu falei, caralho, mas já não tinha sido dele? Já não tinha sido dado? Enfim. Acho que nem tem muito o que eu comentar. Não tem muito o que questionar. É mais do que merecido. Ele realmente fez o melhor trabalho da temporada. Acho que chover no molhado falar do quão bom foi o Kenny Atkinson no ano. Fez o Cavs virar o melhor ataque da NBA. Mudou totalmente o jeito do Cavs jogar em relação ao que jogava com o Bickerstaff. Tirou o melhor dos seus jogadores. É só ver o que o Mobley jogou. É só ver o que o Garland jogou. Ty Jerome, cara. Olha o Ty Jerome, velho. Tá entendendo? A hora que o Kenny Atkinson fez o Ty Jerome virar. Então, pra mim é indiscutível que ele foi o melhor técnico da temporada. Claro, outros merecem citações. O Daigneault fez um ótimo trabalho. Eu sei que o timing é foda pra elogiar o Daigneault, mas realmente a temporada regular dele foi muito boa. Tem muito o que falar. Jamal Mosley fez um bom trabalho, ao meu ver. Apesar dos problemas que ele teve com lesões, ele fez um bom trabalho com o Orlando. Melhor defesa da temporada, então acho que o Mosley merece elogios. O Jordi Fernandes, apesar da posição onde o Brooklyn terminou na tabela, eu acredito que o trabalho dele foi muito bem feito, né? Enquanto ele teve, né, Finney Smith, Dennis Schroeder e tal, ele conseguiu fazer o Brooklyn competir por play-in. Então, acho que o Jordi é um cara que merece elogios. Pegar aqui alguns outros nomes. Mazzulla fez um bom trabalho na regular. E aí, né, da mesma forma que o timing é complicado para elogiar o Daigneault, também é complicado para elogiar o Mazzulla, porque ontem os dois erraram bastante. Mas a regular do Mazzulla eu achei boa, ele conseguiu adicionar algumas coisinhas no playbook do Celtics que eu achei bem legal. Quem mais eu posso elogiar aqui? Carlisle, pelo trabalho que fez em Indiana. Merece muitos elogios. No Oeste, vai. DJ Redick, apesar do playoff ruim, a regular do DJ Redick eu achei boa. Mostrou coisas boas, mostrou potencial, né? Acho que a questão é só pegar a experiência mesmo. E acredito que essa eliminação para Minnesota ensinou bastante pro JJ. Acredito que ele vai voltar melhor pra temporada que vem. Enfim, uma galera aí que eu poderia elogiar, mas Kenny Atkinson, ele pra mim foi disparado o melhor técnico do ano e tem muito que
Ah, o Ime Udoka, né? Quase que, pô, pelo amor de Deus, o Ime Udoka, puta trabalho em Houston. Puta trabalho em Houston. Fez um playoff de altos e baixos? Sim. Tomou algumas decisões ruins? Tomou. Mas a regular do Udoka foi muito boa. Acho que não tem também o que questionar muito. Então, tivemos vários treinadores fazendo bons trabalhos, mas eu acho que o Kenny Atkinson realmente foi o melhor. Então, merecidíssimo prêmio e é um cara que já eu canto a bola do Kenny Atkinson há mó tempão, né? Há mó tempão eu canto a bola do Kenny Atkinson. Ó, tem que voltar a ser treinador, alguém tem que dar oportunidade. Tá sendo desperdiçado lá no Warriors, alguém tem que pegar ele. Aí, Cleveland foi lá, pegou, apostou e tá colhendo os frutos. É, claro, perdeu o primeiro jogo contra a Indiana, mas a série tá só começando. Tem muita coisa pra acontecer ainda. Mas bom, passando já, né, pros jogos de ontem, né? Antes, deixa eu só pedir pra você deixar o like no vídeo, né? Se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo, que é importante pra caramba. Roda a vinheta e vamos aqui já iniciar falando sobre os dois jogos de ontem, tá? Bora! Beleza, pessoal, vamos aqui falar sobre a rodada de segunda-feira. Tivemos dois jogos acontecendo ontem. Tivemos a abertura da série entre Knicks e Celtics e de Thunder e Denver. Começando com Knicks e Celtics, né? Porque foi o primeiro jogo do dia. O Knicks encarou o Boston Celtics no TD Garden. Um Celtics considerado favorito para a série. Um Celtics que teve o Jrue Holiday voltando, uma volta importante. Acabou que perdeu o Porzingis, né? Por conta de uma doença que ele tá. Não sei qual doença que o Porzingis tá, não sei o que ele tá, qual que é a parada, mas foi algo que tirou ele do jogo. Mas teve o Holiday voltando, uma volta importante. E aí o jogo aconteceu, um jogo onde o Celtics chegou a botar 20 de vantagem no meio do terceiro quarto. Só que no fim, a virada veio, né? Nova York conseguiu buscar um comeback absurdo, foi para prorrogação e venceu por 108-105. Uma vitória heróica de Nova York, tá? Heróica. Um jogo... Cara, o famoso jogo de macho, né? Knicks fez um jogo de macho ontem. Mostrou culhão o New York Knicks ontem, cara. Mano, assim, os caras se manterem vivos depois de tomarem 20 de prejuízo no meio do terceiro quarto, no TD Garden, cara, foi uma prova de caráter muito grande, mano. Knicks foi muito absurdo ontem. Jalen Brunson fez um baita jogo. Teve a chance do game winner, né? Ali no final do quarto período, mas acabou errando aquele floater. Um floater que, em situações normais, ele ia acertar de olho fechado, mas acabou que ele errou. E eu nem acho que foi mérito da defesa do Horford, tá? Pra mim foi erro do Brunson mesmo. Ele falhou, tanto que depois a câmera filma o Brunson e ele tá rindo do tipo, caralho, inacreditável ter errado isso. Tipo, porque a marcação do Horford não foi tão boa assim em cima do Brunson. O Brunson cortou livre. Errou de bobeira, mas independente do erro ali, cara, o Brunson fez um baita de um jogo. Né? As 3 bolas de 3 que ele matou ali no quarto período, em cima do próprio Horford, né? Foram cruciais pro Knicks virar e abrir 6 de vantagem. Então o Brunson fez um puta jogo. Anunoby fez um jogo, assim, inacreditável que o Anunoby jogou ontem. 29 pontos, 6 de 11 para 3. Uma dominância na defesa impressionante. Muito ali da volta do Knicks pro jogo ali na metade final do terceiro quarto foi por conta das posses defensivas do Anunoby. Mano, jogou muita bola o UD, muita bola mesmo. Josh Hart, um leão, brigando por toda a bola. 5 rebotes ofensivos pro Josh Hart. 5, cara. Foi impressionante o que ele fez ontem. E, óbvio, o Mikal Bridges, né? Que, olhando pro box score, você não vai achar que ele foi tão bem.
Né? 8 pontos, 6 rebotes, 3 de 13 no field goal. Você vai olhar e falar, puta, o Mikal foi mal, hein? Mas aí, cara, é aquilo. Existe a pessoa que vê o jogo pelo box score e existe a pessoa que senta a bundinha na cadeira, liga a televisão e assiste o jogo. Pra quem sentou na cadeira e assistiu o jogo, viu o impacto do Mikal Bridges, cara. Um cara que basicamente não saiu de quadra ontem, jogou 51 minutos, uma entrega absurda. Um cara que, na prorrogação, foi o responsável por todas as jogadas vencedoras do Knicks. Foi ele que roubou a bola no final do Jaylen Brown, como se o Jaylen Brown parecesse uma criança de 7 anos, né? O Mikal tirou a bola da mão dele, como eu tiro a bola da mão do meu sobrinho. Me dá aqui, porra! Foi meio assim. Conseguiu uma bola de 3 importante. No começo da prorrogação também conseguiu uma roubada de bola espírita. Então, um cara onipresente na prorrogação. E durante o jogo, cara, toda hora deixando as digitais dele. Roubando a bolinha aqui, dando um toco ali, dando um passe ali, pegando um rebote ali, matando uma bolinha, sabe? Mikal, pra mim, ontem, eu falo isso, mano, sem medo. Pra mim, o Mikal foi o cara mais impactante do jogo. Pra mim. Pra mim, Anunoby jogou pra caralho, Brunson jogou pra caralho, mas pra mim, o Mikal, pela entrega dele, pela minutagem absurda, pelo que ele fez na prorrogação, pra mim ele foi o cara do jogo. Se eu tivesse que dar o MVP da partida pra alguém ontem, seria pro Mikal Bridges. Né? Então, assim, cara absurdo. O Towns fez um jogo abaixo, o Towns foi mal. Mas mesmo ele acertou algumas bolinhas importantes também. Né? Pegou uns rebotezinhos ali, pegou 13 rebotes no jogo, acho que isso, 4 ofensivos, acho que isso vale elogio. Enfim, McBride veio bem do banco, veio muito bem do banco o McBride, 3 bolas de 3. E, enfim, foi um jogo muito forte do Knicks. O cara que eu acho que foi realmente muito mal no Knicks ontem foi o Mitchell Robinson. O Mitchell Robinson ontem, se o Knicks tivesse perdido, ele estaria sendo muito criticado, tá? Porque ele deixou, cara, 7 lances livres, né? Jogou pro lixo, né? Ele ficou 3 de 10 no lance livre. Complicado. E na defesa ele não foi lá tão impactante assim. Pegou 7 rebotes em 21 minutos, mas não compensou. Ontem não compensou ter o Mitchell Robinson em quadra. Porque às vezes compensa, né? O cara vai mal no lance livre, mas ele vai compensar muito na defesa. Não foi o caso. Vários momentos o Tatum tirou ele pro mismatch e capitalizou em cima. Assim como ele fez com o próprio Towns também. Então, o Mitchell Robinson foi o ponto baixo do Knicks ontem. Mas de resto, cara, muitos elogios ao que Nova York fez. Thibodeau, ó, parabéns, Tibes. E uma baita vitória, cara. Uma baita vitória. Dito isso, né, dado aqui os méritos que o Knicks merece, a gente precisa falar dos deméritos do Celtics também. Porque, como eu falei, foi um jogo onde o Celtics, assim como o próprio Thunder, né, se auto-sabotou. Né? Ontem os mandantes se auto-sabotaram. E o Celtics foi uma coisa impressionante. Né? O Celtics, em nenhum momento, o perímetro ofensivo do Celtics foi maravilhoso. Em nenhum momento. O Celtics errou arremesso o jogo inteiro. A bola de 3 não estava caindo legal. Só que até o meio do terceiro quarto, o Celtics estava achando alternativas. Né? O Tatum ali gerando mismatch no perímetro com os, né, contra os bigs do Knicks. Uma infiltração do Jaylen Brown, né? Uma jogada de transição. O Celtics estava arrumando formas de pontuar para além das bolas de 3. Só que aí, cara, do meio do terceiro quarto pro fim do jogo, o Celtics simplesmente se resumiu a bola de 3. E não é exagero, cara. E não é exagero. Eu cravo que, mano, 91% das posses ofensivas do Celtics, do meio do terceiro quarto pra frente, pro fim do jogo, foram isolation do Tatum, do Brown e bolas de 3 forçadas. Sem sacanagem, cara. Assim, puxando a memória aqui, eu vou lembrar de uma bola de 3 do Derrick White na transição. Cara, o resto foi isso aí, mano. Tipo, o time parado, estático. Tatum com a bola
15 segundos, ou o Brown, e uma bola de 3 forçada, faltando 3, 4 segundos para acabar a posse. Esse foi o ataque do Celtics do meio do terceiro quarto pro fim do jogo. Só bola de 3, cara. Só arremesso de 3. E o aproveitamento horrível que o Celtics teve ontem, Celtics que quebrou o recorde de mais bolas de 3 erradas num jogo de playoff, né? Foram 45 bolas de 3 erradas, né? O Celtics tentou 60 e errou 45, uma coisa surreal. O Knicks inteiro tentou 37. O Celtics errou 45. Surreal. E muito desse aproveitamento ruim foi por conta dessas posses mal desenhadas e mal executadas. E aí não tem como, cara. O Mazzulla merece muitas críticas. Ele merece muitas críticas, porque contra Orlando, ele também teve problemas com a falta de eficiência. Só que ele conseguiu contornar. E contornou como? Com jogadas mais criativas, com uma movimentação de bola mais bem feita, com o Jason Tatum sendo utilizado como esse caçador de mismatch, atacando mais em média e curta distância, Jaylen Brown sendo utilizado em cuts. Sabe, ele conseguiu variar. Só que ontem não. Ontem, depois que o Celtics abriu 20, cara, todas as posses foram isso. Isolation e bola de 3 forçada. E aí o Knicks foi se aproveitando disso, foi contra-atacando, foi pontuando, foi conseguindo roubar a bola, né? Porque nos poucos momentos onde o Celtics tentou movimentar a bola, o Knicks foi lá e conseguiu pressionar e forçou o turnover. Então, a virada que o Celtics tomou em casa, ela, mano, vai muito na conta desse ataque que executou de forma porquíssima no fim do terceiro quarto e até a prorrogação. Foi uma execução porca. Foi um ataque pobre de ideias. E pra mim, mano, é inadmissível um time com o leque de opções que o Celtics tem executar de forma tão porca assim, cara. Não pode, mano. Não pode, velho. Você não pode tomar um comeback de 20 pontos em casa, sendo o Celtics. Você não pode, mano. Pra mim, foi realmente algo... Cara, foi... Eu imagino como que o torcedor do Celtics se sentiu, mano. Porque, assim, ver o Celtics chutando 60 bolas de 3 não é algo que surpreende o torcedor. Eu até falei ontem no pós-jogo. O Celtics é um time que tenta isso aí mesmo. É 48, 50 bolas de 3 tentadas por jogo. Né? O que pegou ontem foi a forma como essas bolas de 3 foram criadas. Não foram arremessos bem construídos, arremessos bem criados, de movimentação, passe extra, não. A maioria foram arremessos ruins, contestados, sem ângulo. E aí é onde entra a execução porca. Foi feio, cara. Foi bem feio ver o Celtics na reta final. Especialmente o quarto período da prorrogação. Foi bem feio, cara. Foi bem feio. Mérito do Knicks, que soube capitalizar bem em cima disso. Mas muito demérito do Celtics, cara. Pô, a jogada ali final do último quarto, antes da tentativa de game winner do Brunson, mano, foi inacreditável. Tipo, ele tinha o quê? Uns 28 segundos pra desenhar jogar, pra executar? Acho que era, né? Acho que era 28 segundos. A jogada que o Mazzulla desenhou foi isolation do Tatum, sidestep pra 3 e é isso. Uma jogada que o próprio Tatum já tinha errado 2 vezes, poucos minutos antes. Então, pra mim, foi uma derrota mérito, que rolou por mérito do Knicks, sim, tá? O Knicks ter se mantido vivo foi um mérito absurdo, mas foi uma derrota muito por culpa do próprio Celtics, cara. Muito por culpa do próprio Celtics. E, de novo, o problema não foi as 60 bolas de 3 tentadas. O problema foram como essas bolas de 3 foram, como esses arremessos de 3 foram gerados. E a eficiência baixíssima. Esse foi o problema. A pobreza de ideias. A pobreza na hora das execuções. Esse foi o problema. E foi isso que fez o Celtics perder. Foi isso que fez o Celtics perder.
Acho que isso vai acontecer de novo na série? Acho difícil. Acho muito difícil que o Celtics erre 45 bolas de 3 de novo nessa série. Vai ser algo bem surpreendente se acontecer. Por isso que eu ainda coloco o Celtics como favorito na série. Mas a execução precisa ser melhor. E o Mazzulla precisa ser melhor em fechamentos de jogos. Não dá pro Celtics fechar o jogo do jeito que fechou ontem. Não dá. Não dá. Bom, então, derrota merecida e vitória merecida por parte do Knicks. 108-105. Knicks abre 1-0 e surpreende muita gente, né? E surpreende muita gente. E aí, indo pro outro jogo do dia, da noite, no caso, Denver e Thunder, foi outro jogo onde o mandante se auto-sabotou, né? O Thunder, no todo do jogo, foi melhor do que Denver, tá? Foi bem melhor, inclusive, na minha concepção. Tipo, o Thunder controlou muito bem o jogo, defendeu muito bem, né? Teve o Shai fazendo um ótimo jogo, teve o... Cara, o Caruso ontem jogou uma barbaridade. Absurdo que o Alex Caruso jogou ontem. E o Thunder conseguiu botar pontos, conseguiu botar vantagem. Pô, o Thunder foi pro intervalo vencendo por 10, né? Terminou o terceiro quarto vencendo por 5. Abriu o quarto período botando 10 de vantagem. Então o Thunder, no todo, fez um ótimo jogo. Explorou bem transição, botou pressão no ponto de ataque, o que era algo que eu falei na prévia, né, que ia provavelmente acontecer bastante. O Thunder pressionar o Jamal Murray, cortar as linhas de passe para forçar turnover. O Thunder fez isso e fez bem. Teve ali momentos onde a bola de 3 caiu bem pro Thunder, né? Thunder terminou... Deixa eu pegar aqui rapidinho. Aqui, ó. Thunder terminou com 15 de 43 para 3, o que pra esse time do Thunder é bom. É bom. Foram 18 turnovers forçados. Tipo assim, o Thunder fez um jogo, no geral, muito bom, tá? Muito bom. Achei uma apresentação boa. Shai jogou bem, Lugendorf fez um bom trabalho. Teve, aliás, questões de Hartenstein e Chet terem ficado pendurados por faltas. Os dois não foram bem na marcação do Jokic, isso tem que ser falado. Mas, no geral, até os 8, 7 do quarto período, cara, o Thunder fez um jogo muito bom. Capitalizou em cima dos minutos sem o Jokic, capitalizou bem em cima desses minutos. Né? Então, beleza. O problema pra mim foram, né, os 5 minutos finais. Pra mim, os 5 minutos finais do Thunder ontem foram tenebrosos. E foram tenebrosos no sentido de plano de jogo. A galera tá focando muito nas faltas que o Thunder fez nos últimos 30 segundos, que realmente foi uma quantidade muito grande de faltas. O Daigneault começou a ir pra falta muito cedo. Isso foi um erro, tá? Isso foi um erro. Né? O Thunder deveria ter, né, defendido mais ao invés de ficar fazendo falta toda hora, ao invés de ficar levando o Denver pro lance livre toda hora. Concordo, os últimos 30 segundos o Thunder exagerou muito nas faltas. Só que essa parada das faltas não começou nos últimos 30 segundos. Começou já nos 5 minutos finais. Se você pegar os 5 minutos finais do jogo, se você ir lá no play-by-play, aí você vai ver. Cara, o Jokic foi pro lance livre umas 5, 6 vezes. E beleza, algumas dessas faltas, algumas dessas idas pro lance livre foram cavadas pelo Jokic de forma muito inteligente, mas outras foram por cabacice do Thunder. Tipo, o Jokic tá ali, a Hartenstein vai tentar meter um braço ali de forma estúpida, ou o Chet a mesma coisa. Ah, não vamos pagar o arremesso pro Jokic, vamos fazer a falta. Irmão, é o Jokic, não é o Steven Adams. O Thunder deu de bandeja pro Jokic 10 pontos ali só de lance livre. É que ele não acertou todos, mas assim, o Thunder deu uns 10 lances livres ali pro Jokic arremessar nos últimos 5, 6 minutos. E aí chegou nos últimos 15, 30 segundos, aí o Thunder começou a abusar ainda mais das faltas, porque tava ganhando por 3,
E aí é matemática, né? Tá ganhando por 3. Você vai fazer a falta, o adversário vai converter os dois, vai ficar 1 ponto. Aí você vai pegar a bola, o adversário vai fazer falta e você vai colocar mais 2. Aí vai ficar sempre nessa. Tá com 3 de vantagem, faz a falta, fica 1, aí você vai pro lance livre, coloca mais 2, aí fica com 3 de vantagem de novo. Essa era a matemática que o Daigneault tava trabalhando nos últimos 30 segundos. E ele errou, foi um erro. Ele mesmo admitiu. Erramos. Foi uma estratégia errada. Mas pra mim, a estratégia errada começou nos 5 minutos finais. Sabe, o erro foi ali. A condução do Thunder do jogo nos últimos 5 minutos foi totalmente equivocada. Foi totalmente equivocada. Não dava pra ter levado o Jokic tantas vezes assim pro lance livre. Mesmo com ele cavando as faltas. Irmão, você tem um Shai no seu time. E você não sabe evitar essas faltas. Pô, aí você tá de sacanagem, pô. Você tem um Shai no seu time, que é um dos caras que melhor cava faltas na NBA. E você não sabe evitar esse tipo de falta cavada. Pô, aí você tá de sacanagem, pô. Tem que ser mais inteligente, cara. Tinha que ser mais inteligente. Aí não, fez falta a rodo nos últimos 5 minutos, aí chegou nos últimos 30, começou a spamar mais faltas, começou a levar o Denver mais vezes pro lance livre. E aí teve a jogada aí que tá todo mundo criticando, e eu concordo que foi um erro boçal do Daigneault, e foi a falta nos últimos 11 segundos, né? Até peguei aqui o lance, né? O Coach separou aqui, até vou aí pedir, né, a permissão e vou utilizar o lance aqui que eles separaram. Aqui, ó. 12,9 segundos no relógio. Thunder com a bola, lateral. Thunder vencendo por 1. Ó, jogada desenrola, lateral. Defesa do Denver falha na comunicação. Aqui, ó. Caramba, o áudio aqui agora estourou pra caralho, desculpa. A defesa do Denver falha na comunicação, ó. Shai passa livre. Caruso dá nele. Shai vai pra dunk. E aqui um ponto, tá? E detalhe, Jokic fora da quadra, tá? Isso é um detalhe importante. Jokic estava fora da quadra, porque era pro Denver defender e o Jokic estava com 5 faltas. Outro ponto, rapidinho, antes de eu continuar aqui o lance. Que aí entra também na questão da condução errada do Thunder nos últimos 5 minutos. O Jokic jogou os últimos 5, 6 minutos inteiros com 5 faltas, cara. É inacreditável o Thunder não ter conseguido forçar a sexta falta no Jokic, mano. É inacreditável, cara. Pô, irmão, não quero pagar de mais entendido do que o Daigneault, até porque o Daigneault sabe muito mais de bola do que eu. Mas, pô, será? Eu vou questionar. Mas eu vou só questionar. Será que não seria interessante, nesse cenário, tentar deixar o Shai em situações de ISO com o Jokic? Tipo, o Shai, pega a bola, chama o pick and roll do Hartenstein e força a troca pro Jokic e vai pra cima do Jokic e tenta cavar a falta. Será que não seria interessante? O Thunder não fez isso nenhuma vez. O Thunder não fez isso nenhuma vez, cara. Porra, mano. Cava a sexta falta em cima do Jokic, mano. Tira ele do jogo. Mas não. Porra. Inacreditável. Mas enfim. Voltando aqui pra análise do lance. Aqui. Jokic tá fora, o Thunder vai lá e coloca mais 2 pontos. Aqui, eu acho que o Shai... Não acho que a decisão de ter ido pra dunk foi uma decisão errada, tá? Até porque colocou 3 de vantagem, faltando 10 segundos, 11 segundos. Mas eu acho que o Shai poderia ter gastado mais relógio. Nesse momento aqui que ele pegou a bola livre, e ó, ele poderia ter corrido aqui pra lateral e ter gastado pelo menos mais uns 2, 3 segundos. E aí ele ia pro lance livre e o Shai, ele é um cara que é muito bom no lance livre. Então ele teria convertido os dois, provavelmente. Mas enfim, aqui não foi o erro. O erro foi aqui agora. Porque, ó, você tá com 3 de vantagem, faltando 11 segundos. O Jokic tá fora e o Denver não tem tempo pra pedir. O Denver não tem timeout. E você sabe, né? Quem acompanha o Denver sabe que a construção de jogo do Denver sem o Jokic é ruim. É ruim. Vira um time muito previsível. E o Thunder tem, na visão de muita gente, inclusive na minha, a melhor defesa da NBA. E principalmente a melhor defesa de perímetro da NBA. Então, esse aqui é um cenário que era muito bom pro Thunder. Porque, pô, a gente tá ganhando por 3. Tem 11 segundos no relógio.
o Jokic não vai poder entrar em quadra. Ou seja, o principal playmaker, o principal criador do Denver não vai poder jogar. Vamos defender. Vamos marcar. Mas não. O que o Daigneault manda os caras fazerem? Ó. O que eles mandam os caras fazerem? A falta no Aaron Gordon. E aí o que acontece? Aaron Gordon vai pro lance livre. O Jokic, que não podia entrar, entra, porque eles fizeram a falta. Aí vamos adiantar um pouco. Ó, Jokic entra. Aaron Gordon converte os dois, né? Converte os dois. E aí vem a jogada, né? Que foi a pipocada do Chet. Que aí, lateral, Thunder ganhando por 1. Chet recebe a bola. Aqui, outro erro do Chet. Aqui ele deveria ter passado essa bola pro Jalen Williams. Mas não. Segurou. Sofreu a falta. Foi pro lance livre. Errou os dois. Uma pipocada monstruosa. E aí no contra-ataque, Westbrook com ela. Aaron Gordon. E ganha o jogo. Então assim, esses últimos segundos, eles foram desastrosos pro Thunder. Essa decisão de ir pra falta, faltando 11 segundos com o Jokic fora e o Denver sem timeout, foi uma decisão burra do Daigneault. Foi uma decisão burra. Mas o ponto pra mim não é só esses últimos 15, esses últimos 30 segundos. Ir pra falta nesse tempo, essa falta específica foi idiota. Mas as outras faltas nos últimos 30 segundos, cara, eu juro pra você, não me incomodou. Agora, o que me incomodou foi a condução que o Thunder teve nos últimos 5 minutos. Não foram os últimos 30, não foram os últimos 15 segundos, foram os últimos 5 minutos. Cara, mano, sério mesmo, cada vez que o Jokic ia pro lance livre, mano, eu ficava revoltado, porque, mano, é o Jokic, para de fazer falta no Jokic. Para de levar o Jokic pro lance livre. Porque as idas pro lance livre do Jokic não ajudaram só na pontuação em si. Ajudaram também pro Denver recuperar o fôlego. Pro Denver dar uma descansada, dar uma respirada. Não! Obriga o Denver a ficar movimentando. Sabe? Caralho! Repito, essa última falta, ela foi o erro capital. Foi o grande erro do Daigneault. É por isso que tá todo mundo descendo a lenha nele. Mas pra mim, o que me incomodou mesmo não foram só esses últimos 11 segundos. Os últimos 30. Foram os últimos 5 minutos inteiros. Pra mim, o Thunder foi muito mal nos últimos 5 minutos. Administrou mal o relógio. Administrou mal, cara. E pagou o preço. Aí teve a pipocada do Chet, que não tem como fugir disso. Foi uma pipocada. Peidou na calça. Cagou na calça, essa é a verdade. E o Thunder foi punido. Mérito do Denver, que foi guerreiro, superou as adversidades, superou o cansaço e venceu. Mérito do Jokic, que fez um jogo inacreditável, meteu um 40-20. Absurdo que o Jokic fez, e no quarto período cobraça da bola. Mérito do Aaron Gordon, que se tivesse o prêmio Clutch Player of the Playoffs, ele é o contender, né? Porque 2 game winners fantásticos no playoff. Mérito do Westbrook, que jogou bem, ovacionado pela torcida, inclusive, uma cena muito linda. Não vou me aprofundar muito nessa questão do Westbrook, porque eu já falei no pós-jogo e quase chorei, então não quero chorar de novo. E, cara, vitória do Denver, mereceram, fizeram valer da experiência, e o Thunder cabaçou. O Thunder / o Daigneault cabaçaram, né? Enfim, foi isso, assim. Vitória por 121 a 119. Denver abre 1-0. Thunder começa mal. Desperdiça um dos seus mandos e se complica, cara. Se complica. Claro, tem muita série ainda. A série tá só no começo. Ainda vejo o Thunder sendo o favorito na série. Por tudo que fez na regular, pelo elenco que tem. Eu vejo ainda o Thunder sendo o favorito. Mas o Thunder começou com o pé esquerdo. Começou cabaçando, começou errando. Vai ter que dar uma puta resposta no próximo jogo. E obrigatoriamente vai ter que vencer pelo menos um em Denver. Obrigatoriamente vai ter que vencer no Colorado uma vez. O que não é fácil. Tá?
Enfim, acho que é isso. Acho que não tem muito mais o que eu acrescentar. Ontem, no pós-jogo, eu nem consegui falar direito da parte tática do jogo, porque eu tava muito puto. Então, não consegui analisar de forma mais fria, né? Essa reta final do jogo do Thunder, essa última falta aí, né? Que foi uma imbecilidade, não consegui nem falar tanto sobre, mas agora eu acho que eu consegui fazer uma análise um pouco mais lúcida da pipocada, né? Do Tandão, né? Felizmente pipocou, não tem jeito. Enfim, acho que sobre os dois jogos é isso. Os dois mandantes errando, se auto-sabotando, e os dois visitantes tirando vantagem disso. Parabéns, Knicks, parabéns, Denver. Inclusive, os mandantes estão se fudendo, né? Nesse começo de segundo round, né? Cavs se fudeu, Celtics se fudeu e o Thunder se fudeu, hein? Será que o Wolves vai... O mandante é o Wolves, né? O mandante é o Wolves. Caramba, a pergunta do cidadão. Óbvio que o mandante é o Wolves, pô. O Warriors veio de play-in, porra. Caralho, tá de sacanagem. Mas será que o Wolves vai... né? Vai se fuder também? Vamos ver. Vamos ver. Por falar nisso, vamos aqui encerrar o programa falando bem rápido sobre os dois jogos de hoje, né? Teremos dois jogos nessa terça. O primeiro vai ser o jogo 2 entre Pacers e Cavs. Pacers que venceu o primeiro jogo numa atuação muito forte de Indiana. A Indiana foi bem melhor do que o Cavs no primeiro jogo, tá? Comandou as ações, ditou o ritmo. O Haliburton jogou pra caralho. E aí merecidamente abriu 1-0, roubou um dos mandos do Cavs. E aí hoje o Cavs vai ter a missão aí, né, de empatar a série, de dar uma resposta. Só que essa vai ser uma missão difícil, porque, ó, Darius Garland pode não jogar hoje. De novo, né, ele que já não jogou o primeiro jogo. Mobley e Hunter são dúvida. Então, assim, existe um mundo onde o Cavs vai pra esse jogo 2 sem Garland, Mobley e Hunter, cara. O que é uma vantagem brutal pra Indiana. Então, assim, jogo 2 promete ser dramático pra Cleveland. Não se surpreendam se a série voltar pra... Voltar não, né? Se a série ir pra Indiana com o Pacers vencendo 2 jogos. Com o Pacers tendo 2 vitórias na mala. Não se surpreendam, tá? E drama, cara. Drama demais por parte de Cleveland. Se esses 3 não jogarem, mano, Donovan Mitchell vai ter que vir pra 50 pontos pro Cavs ter chance. Até porque Indiana, mano, vai vir pro tiroteio. E além de vir pro tiroteio, Indiana tá com a defesa que tá trabalhando bem, né? Então, velho, hoje é noite do Donovan Mitchell elevar o nível. Ele fez um bom jogo 1, tá? Não acho que ele foi mal no jogo 1, não. Mas ele vai ter que jogar muito, mas assim, muita coisa hoje. Se o Cavs quiser ganhar. Ainda mais se esses 3 ou se 2 desses 3 não jogarem. Então, promete ser uma noite dramática, amigo, pro nosso querido Cavaliers. E o Indiana, pô, vai ter uma chance de ouro aí de abrir 2-0 na série, 2-0 fora de casa. E é uma vantagem brutal. Sobre a abertura de Warriors e Minnesota, cara, tem muita coisa que eu tô curioso pra ver nesse jogo, tá? Primeiro de tudo, quero ver como que a torcida de Minnesota vai receber o Jimmy Butler, né? Quero ver como que vai ser a recepção da torcida por um cara que, né, teve uma passagem um tanto quanto conturbada por lá, né? Então tô curioso pra ver isso. Tô bem curioso pra ver como que vai ser, qual que vai ser o plano defensivo do Chris Finch pra marcar o Curry. Se ele vai tentar uma individual ali com o McDaniels ou se ele vai usar o Anthony Edwards. O Anthony Edwards que na série contra Dallas foi muitas vezes utilizado na individual contra o Curry, né? Então, talvez o Chris Finch tente apostar nisso. Tô bem curioso pra ver. Curioso pra ver a quantidade de dobras que Minnesota vai mandar em cima do Curry. Né? Esse é um ponto importante da série. Quero ver se o Julius Randle vai manter o nível que ele teve contra o Lakers. Se ele mantiver, vai ser um trunfo muito grande pra Minnesota. Agora, se ele voltar a ser o Julius Randle
dos playoffs passados, aí vai ser uma vantagem muito boa pro Warriors. Quero ver o garrafão do Golden State contra esse Minnesota. Como que eles vão lidar com o Gobert, como que eles vão lidar com o Randle. Que beleza, joga muito espaçado, mas também vai pro post. Randle contra o Lakers ele foi bastante pro post e foi bem. Contra Naz Reid. Esse garrafão do Warriors é algo que vale ficar de olho. Que mais? Quero ver também o que o Warriors vai fazer contra o Anthony Edwards. Qual que vai ser a marcação que o Warriors vai fazer. Se vai ser o Green em cima dele, se vai ser o Butler. Eu acho que pelo tamanho deveria ser o Green no Randle e o Butler no Edwards. Mas talvez o Steve Kerr queira preservar um pouco o Butler pro ataque, enfim. Tem que ver aí também a questão da marcação em cima do Edwards, porque a galera tá falando muito sobre como que o Minnesota vai parar o Curry. Mas tem se falado pouco sobre como que o Warriors vai parar o Anthony Edwards. É um ponto importante da série também, tá? É um ponto importante da série também. Curioso pra ver se o Buddy Hield vai ser titular depois do jogo que ele fez, depois do jogo 7. Curioso pra ver se o Steve Kerr vai apostar no Buddy. Enfim, tem muita coisa pra ficar de olho, cara. Muita coisa pra ficar de olho. Tem muita coisa que o Minnesota vai ter que fazer pra parar o Warriors e vice-versa. Acho que é uma série bem equilibrada. Vejo o Minnesota sendo um pouco mais favorito, como eu já falei. Meu palpite, inclusive, é Minnesota em 6 ou até em 5. Mas do jeito que as coisas estão indo, se bobear, o Warriors ganha hoje. E aí, meu amigo, ir pro Chase Center com uma vitóriazinha fora de casa na mala, porra, é gostosinho pro Golden State. Então, esse jogo 1 vai ser bem importante, cara. Vai ser bem importante, vai ter muita coisa pra ficar de olho. Vai ser um duelo tático bem legal entre os dois times. Cara, vai ser interessante. Vai ter também o reencontro do Green com o Gobert, né? Depois do Mata-Leão. Vai ser legal ver isso. Enfim, muita coisa, cara. DiVincenzo contra o Golden State é uma história legal aí. Inclusive, DiVincenzo pode ser um X-Factor vindo do banco. Ele e o Naz Reid. Então, cara, é uma série muito boa, cara. Uma série que tem tudo pra ser bem boa mesmo. Bem boa, e hoje vai ter o início dela. Então, vale a pena ficar de olho. 10h30 em Minneapolis, Warriors e Minnesota. Antes disso, às 8 em Cleveland, Pacers e Cavaliers. Bom, meus amigos, acho que era isso que eu tinha pra falar no episódio de hoje. Não tem muito o que mais acrescentar. Obrigado a todo mundo aí pela audiência, tá? Obrigado mesmo a todos. E a gente se vê no decorrer do dia, né? Hoje teremos live a partir das 5h30, ou até mais cedo, talvez. Eu vou estar ao vivo pra continuar a nossa sériezinha de 2K, né? Com New Jersey Nets. Tá bem legal a série. Se você não tá acompanhando, vale a pena. 5 horas da tarde ou 5h30 já vou estar ao vivo, então fica ligado. E é isso, né? Nos vemos na madrugada com os pós-jogos. E tamo junto, gente. Tamo junto. Beijo no coração de vocês. E tchau.